Então, esse gráfico diz o seguinte: primeiro, existe um único Deus. Então, o cristianismo é uma fé monoteísta, só há um Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo e o Filho também não é o Espírito Santo. Ou seja, existe um único Deus, mas dentro desse único Deus existem três pessoas distintas, três mentes ou três centros de consciência que são distintos um do outro e que a Bíblia intitula de Pai, Filho, o Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo. Pode passar. Então, como eu disse, essa é uma doutrina aceita pela maior parte do cristianismo ao longo de toda a história. Mas ainda assim, existiram pessoas e movimentos que questionaram essa doutrina ao longo da história. E é importante que nós conhecemos que questionamentos são esses e de que outras formas algumas pessoas tentaram entender Deus. Então, uma dessas doutrinas é chamada de unitarianismo ou arianismo, por causa de um bispo do quarto século chamado Ario de Alexandria. E o unitarianismo, o arianismo, diz o seguinte: existe um único Deus, que é Deus o Pai ou Jeová. Jesus não é Deus. Jesus é uma criatura, como se fosse um anjo ou um arcanjo criado por Deus. Já em relação ao Espírito Santo, os primeiros arianos, lá do século IV, eles entendiam que o Espírito Santo também era uma criatura que havia sido criada por Deus da mesma forma que Jesus. Os arianos dos dias de hoje, que são os testemunhas de Jeová, eles têm uma crença um pouco diferente. Eles acreditam que o Espírito Santo ele é a energia, a força ou o poder de Deus. Então, os testemunhas de Jeová negam não apenas a divindade, mas negam também a personalidade do Espírito Santo. Então, para eles existe Jeová, que é Deus, Jesus, que é uma criatura, um anjo, e o Espírito Santo, que é uma força ou uma energia que brota de Deus. Deixa eu passar. Uma outra tentativa de explicar Deus é o chamado unicismo, modalismo ou sabelianismo. Sabelianismo por causa de Sabélio, que foi o teólogo da Igreja Antiga que criou essa teoria. Por o sabelianismo ou unicismo existe um único Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, esse Deus se chamava Pai. Nos tempos do Novo Testamento, esse Deus se chama Filho. E depois que Jesus morre e ressuscita, ele se chama Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo não seriam três pessoas, mas três nomes diferentes que o mesmo Deus assume em diferentes épocas da história. Claro que essa explicação vai gerar alguns problemas. Por exemplo, quando Jesus orava ao Pai, com quem Jesus estava falando? Ele estava falando sozinho, com ele mesmo? Ou quando Jesus clama na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ele tinha abandonado ele mesmo, se ele estava falando sozinho? Pode passar. Uma outra teoria é a teoria chamada de subordinacionismo. Não se preocupe, vocês não precisam decorar todos os nomes, mas só para vocês saberem a diversidade de ideias que já foram pensadas sobre Deus. O subordinacionismo é uma doutrina ensinada por um teólogo da nossa época chamado Elie Soriano. Então, o Elie Soriano, ele é um pastor lá das Filipinas. Ele criou uma igreja chamada Igreja de Deus Internacional. Eles têm muitos seguidores aqui no Brasil também. E o subordinacionismo diz o seguinte: existe Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Deus o Filho, ele é menos Deus do que Deus o Pai. E o Deus Espírito Santo, ele é menos Deus do que Deus o Filho e Deus o Pai. Então eles dizem que existe uma subordinação. O Filho, ele é subordinado ou submisso ao Pai, e o Espírito Santo, ele é subordinado ou submisso a Jesus e ao Pai. Uma coisa que é importante, irmãos: a visão clássica, ortodoxa da Trindade, entende que existe subordinação dentro da Trindade. O Filho realmente é submisso ao Pai, e o Espírito Santo é submisso ao Filho e ao Pai. Mas isso é o que a gente chama de subordinação funcional. Ou seja,
o fato de existir distribuição de papéis dentro da Trindade não quer dizer que o Filho é menos Deus do que o Pai, e não quer dizer que o Espírito Santo é menos Deus do que o Pai e do Filho. É a mesma coisa que a gente falou aqui do casamento. O homem é o cabeça do lar. Isso não quer dizer que o homem é mais ser humano do que a mulher, ou que o homem tem mais a imagem de Deus do que a mulher. É apenas uma distribuição de papéis. Já esse falso ensino do subordinacionismo ensina que o Filho tem pai que é mais Deus, o Filho é menos Deus, e o Espírito Santo seria o terceiro no ranking, na hierarquia. Pode passar. Existe também uma doutrina chamada de binitarianismo. Foi uma doutrina ensinada por um falso profeta americano do século passado, chamado Herbert Armstrong. Ainda tem muitas denominações nos Estados Unidos que seguem as ideias dele. O Brasil também tem alguns seguidores dele. E o Herbert Armstrong ensinou o seguinte: Deus não é uma triunidade, Deus é uma biunidade. Existe Deus o Pai, existe Deus o Filho, mas não existe Deus o Espírito Santo. Então, ao invés de entender que existem três pessoas no ser de Deus, o binitarianismo ensina que existe duas. Biunidade, dois, ao invés de triunidade, três. Pode passar? E existe também o triteísmo. O triteísmo é a posição da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Na visão Mormon, Deus o Pai é um Deus, Deus Filho é um outro Deus, e Deus Espírito Santo é um terceiro Deus. Então, cada pessoa da Trindade é um Deus separado. Então, o mormonismo acredita que a Trindade, na verdade, são três deuses, ao invés de um único Deus, que é o ensino bíblico de que existe apenas um único Deus. Então, visto que existem então tantas ideias que tentam explicar a pessoa de Deus, como seria possível nós entendermos ou defendermos a doutrina da Trindade a partir da Bíblia, a partir das Escrituras? Então, na mensagem de hoje, ela é dividida em três partes principais. No primeiro momento, eu quero mostrar 10 argumentos ou 10 linhas de evidência de por que a Trindade é uma doutrina bíblica. No segundo momento, nós vamos ver o que a igreja primitiva ensinou sobre Deus. Então, será que os primeiros cristãos criam em Jesus como Deus, criam no Espírito Santo? Será que isso foi uma invenção da Igreja Católica? Então, o que a história da igreja nos diz sobre Deus? E, no terceiro momento, respostas a objeções. Como responder a alguns dos argumentos daqueles que têm uma compreensão diferente. E, no final, abriremos espaço, então, para comentários e perguntas por parte dos irmãos. Pode passar? Então, vamos primeiramente começar os nossos 10 argumentos a favor da Trindade. 10 linhas de argumentação pelas quais nós entendemos que existe Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo em um único Deus. Primeiro argumento, então, a combinação de nomes de Deus no plural com verbos no singular sugere uma unidade plural. Irmãos, eu vou ter que puxar ao longo da palestra bastante coisa de hebraico e grego. Tá? Não se assustem, mas eu vou tentar simplificar o máximo possível. Qualquer dúvida, depois no final a gente aprofunda mais. Pode passar. Então, quando nós lemos a nossa Bíblia, e nós lemos lá então a palavra Deus no Antigo Testamento, a palavra Deus no Antigo Testamento ela é a tradução de algumas palavras hebraicas, que são El, Elá, Eloá e Adoni. Então, todas as vezes que esses termos aparecem no hebraico, no Antigo Testamento, os tradutores traduziram como Deus. Então, Deus é a palavra literal para traduzir esses termos. Mas Deus também é chamado de Elohim e Adonai. Elohim e Adonai são termos plurais. Se nós fôssemos traduzi-los literalmente, a tradução seria deuses e não Deus. Mas o que acontece? Quando a Bíblia usa Elohim e Adonai, que são nomes de Deus no plural, ela usa verbos no singular. Pode passar? Se nós pegarmos Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim.
Se nós fôssemos traduzir Gênesis 1:1 literalmente do hebraico, a tradução seria: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Uma gramática muito estranha. Mas por que Moisés usou uma gramática tão estranha? Deuses criou. Ele possivelmente fez isso porque ele está querendo nos mostrar duas ideias. Que em Deus existe uma pluralidade e ao mesmo tempo que em Deus existe uma singularidade. Então, se a Bíblia usasse o nome de Deus no plural, com verbos no plural, os deuses criaram, isso seria politeísmo, ou seja, isso seria a crença em vários deuses. Mas o fato dela dizer deuses criou, isso indica que existe mais de uma pessoa dentro da essência de Deus e que essa mais de uma pessoa constitui o Deus que é o Criador. Pode passar. O segundo argumento. Verbos no plural sugerem pluralidade na divindade. Então, não apenas o nome de Deus aparece no plural com verbos no singular, como o nome de Deus no singular aparece com verbos no plural. Então, por exemplo, Gênesis 20:13. Então, o que Abraão está falando? Deus me fez... Não, acho que Jacó, desculpa. Deus me fez sair errante da casa de meu pai. Se nós fôssemos traduzir literalmente do hebraico, a tradução seria: Deus me fizeram sair errante. Ou seja, o nome de Deus no singular com um verbo de ação no plural. Mais uma vez, duas ideias: pluralidade e singularidade em Deus. Tá? Gênesis 35:7. Nesse lugar construiu um altar, Jacó, né? E lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele. Mais uma vez, se nós fôssemos traduzir literalmente do hebraico, a tradução seria: ali Deus haviam se revelado. Mais uma vez, singular e plural, mostrando que, de alguma forma, dentro do ser de Deus, existe plural e existe singular. E mais um texto, 2 Samuel 7:23. Quem é como o teu povo Israel? Quem é como o teu povo Israel? A única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo. Mais uma vez, a tradução literal do hebraico seria: tu, ó Deus, foram resgatar. Então, por que o hebraico faz esse jogo confuso de palavras? Termos hebraico com verbo no singular, ou o contrário, singular com plural, plural com singular. De alguma forma, é como se Deus estivesse mostrando que existe pluralidade e existe singularidade dentro de Deus. E até agora nós estamos usando apenas o Antigo Testamento. Nem chegamos no Novo Testamento ainda, mas Deus já está nos dando algumas pistas importantes. Terceiro, pronomes plurais sugerem pluralidade na divindade. Ou seja, nós temos textos em que Deus, ao falar de si próprio, utiliza pronomes em plural. Então, Gênesis 1:26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, primeira pessoa do plural, nós. Que nós façamos o homem à nossa imagem. Mais uma vez, um pronome plural. Então, aqui, no primeiro capítulo de Gênesis, pluralidade na divindade. Gênesis 3:22. O homem peca. O que Deus diz? Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. Então Deus diz: no dia que o homem pecar, o homem vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O homem peca, Deus diz: agora o homem se tornou como um de nós. Deus não diz apenas o homem se tornou como eu, como um de nós. Ou seja, Deus falando sobre si próprio, mais uma vez, usando pronomes plurais. Tá? Quando Deus desce no episódio do Torre de Babel para repreender e acabar aquele empreendimento que os homens estavam fazendo, Deus diz, Gênesis 11:6-7: venham, desçamos e confundamos a língua que falam. Então Deus diz: venham, desçamos e confundamos.
verbos no plural utilizando a primeira pessoa, o primeiro pronome do plural. Nós. Nós vamos descer, nós vamos confundir a língua dos homens. Isaías 6:8. Então, é aquele texto que Isaías tem uma visão de Deus no seu alto e sublime trono. E Isaías diz o seguinte: então ouvi a voz do Senhor. Ou seja, ele ouve a voz de Deus. É Deus que está falando. Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ou seja, Deus se refere a si próprio usando o pronome plural. Nós. Mais uma vez, a ideia de que no Antigo Testamento Deus já se revela como uma pluralidade dentro da sua singularidade de um único Deus. A nossa quarta linha de argumentação bíblica. A palavra hebraica Echad sugere pluralidade na divindade. O texto de Deuteronômio 6:4, ele é crucial para a fé judaica. Ele é um texto que os judeus repetem todos os dias, escrevem em papéis que eles colam na porta, na janela. Então é um texto crucial para a fé judaica. Shema Israel, Yahvé Eloheinu Echad Yahvé. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esta é a fé do judaísmo. Mas algo que é interessante é que no hebraico existem duas palavras que a nossa Bíblia traduz como único. Existe a palavra Echad, que quer dizer uma unidade composta, e existe a palavra Yeshit, que quer dizer uma unidade absoluta. O que isso quer dizer? Uma unidade composta quer dizer uma coisa, mas que ela é composta por subunidades, por coisas menores. Ou seja, ela é uma unidade, mas ela é divisível. Já o Yeshid, a unidade absoluta, é algo que é indivisível, uma única coisa só, no singular, não é possível subdividi-la. Então vamos ver alguns exemplos. Pode passar? Gênesis 1:5. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia, ou o dia 1, Echad. Por que o dia 1, o primeiro dia, é chamado de Echad? Porque, embora ele seja um dia, esse um dia é composto de duas partes, que Moisés chama de tarde e manhã. Ou seja, uma parte clara mais uma parte escura fazem Echad Yom, um dia. Tá? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse uma só carne é Echad. Por quê? Porque, embora agora o casal seja uma unidade, eles são uma só carne fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, ainda assim o casamento é formado por dois seres distintos, duas pessoas formando uma unidade. Por isso, Echad. Êxodo 17:12. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Então aqui está narrando de uma guerra, então Moisés ele está intercedendo a Deus com os braços erguidos, e diz então que Arão e Ur, um de cada lado, está ajudando Moisés a manter os braços erguidos. Por que o texto usa Echad? Porque era um de uma dupla, um de cada lado. Ou seja, um indivíduo de cada dupla estava ajudando. Cada indivíduo da dupla estava ali ajudando Moisés na oração. E mais um texto, Números 13:23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo, do qual pendia um único cacho de uvas. Então, por que Echad? Porque embora houvesse um único cacho de uvas, dentro de um cacho de uvas nós temos várias uvinhas. A mesma coisa que eu falar, um cacho de bananas. Eu usaria também Echad, porque um cacho de bananas é formado por várias bananas. Pode passar? Vamos ver alguns casos de Yeshid. Gênesis 22:2. Toma teu filho, Deus está falando para Abraão, teu único filho, Yeshid, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Tá?
Mais um exemplo, Juízes 11:34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu da filha ao seu encontro, com adufes e mudanças. Ela era filha única, Yashide. Não tinha ele outro filho nem filha. Então, uma pessoa não é um ser divisível. Então, um único filho é Yashide. O que é interessante é, quando Deus diz para Moisés: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, ele não usa Yashide, ele usa Echad. Ou seja, ele usa o termo hebraico que indica que dentro de uma unidade existem subunidades. Ou seja, o próprio texto de Deuteronômio 6:4, que é o centro da fé judaica, já dá uma previsão de que, embora exista um único Deus, dentro desse Deus existe de alguma forma uma pluralidade. Sabe? Nossa quinta evidência bíblica. Jesus, ele é distinto do Pai. Ou seja, o Pai, ele é Deus, ele é um ser pessoal, mas Jesus, ele é um ser distinto. Mas ainda assim, Jesus também é chamado de Deus no Novo Testamento. Então, recapitulando, existe um único Deus, Deus o Pai é Deus, Jesus também é Deus, e ainda assim, Deus o Pai e Jesus são distintos um do outro. Então, alguns textos, João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 8:58 e 59. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. E os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque blasfêmia era um crime punível com a morte. E qual foi a suposta blasfêmia dita por Jesus? Jesus disse que ele era o Eu Sou. E quem é o Eu Sou? O Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente. Então Moisés pergunta para Deus: Deus, o que eu vou dizer para o povo de Israel quando eles me perguntarem quem tu és? Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o que sou, o Deus de teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. O que Jesus está dizendo? Lembra o Deus que apareceu para Moisés lá na sarça ardente? Era eu sou. Então, por isso que os caras ficam curiosos e querem apedrejar Jesus. João 20:28, após a ressurreição de Cristo, Tomé se prostra perante o Senhor, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então, aqui a incredulidade de Tomé é transformada em adoração. É um dos textos mais bonitos do Evangelho de João. Deixa eu passar? Romanos 9:5. Deles, do povo de Israel, são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, para todos sempre. Amém. Tá? Tito 2,13. Aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador, Jesus. Hebreus 1:8. Aqui, Deus o Pai se dirige a Jesus, dizendo, a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade, justiça, é o cetro do teu reino. Ou seja, Deus o Pai se dirige a Jesus, dizendo, ó Deus, teu trono é para sempre, teu trono é de justiça, é eterno. 2 Pedro 1:1, Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, fé na justiça de quem? De nosso Deus e Salvador, Jesus. Então, nós temos muitos textos bíblicos mostrando que Jesus, além de ser distinto do Pai, é também um ser divino, ou seja, uma pessoa que de alguma forma compõe a divindade. Tá? Nossa sexta evidência: Jesus não apenas é chamado de Deus, mas Jesus também possui os atributos da divindade. Ou seja, a Bíblia diz que aquilo que Deus é e faz, Jesus também é e faz.
Por exemplo, eternidade. Eternidade é um atributo de Deus. Então, Isaías 9,6, que é uma profecia sobre o Messias que viria, Isaías diz o seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado, o governo, está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, ou seja, o Messias é Deus, Pai da Eternidade, ou seja, o Messias é eterno, Príncipe da Paz. Como Deus é eterno, Jesus também é eterno. Onipresença, Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no nome de Jesus, aí estou no meio deles. Irmãos, vocês acreditam que Jesus está aqui nesta manhã, no meio de nós? Vocês acreditam que Jesus está nas nossas congregações lá no Amazonas e no Pará? Se Jesus está aqui conosco e está com a nossa congregação lá, então Jesus é onipresente. E a onipresença é um atributo de Deus. Jesus disse: se tiver 2 ou 3 reunidos para me adorar no meu nome, pode ter certeza que eu estou ali também. Jesus não apenas é eterno, onipresente, Jesus é onisciente. Jesus sabe todas as coisas. O apóstolo Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Cristo responde: cuida das minhas ovelhas. João 21:17. Jesus também é onipotente. E chegando-se falou Jesus, dizendo: todo o poder me é dado no céu e na terra. Se Jesus tem todo o poder, é justamente esse o significado de onipotente. Oni, todo, potente, poder. Jesus tem todo o poder porque ele é onipotente. Jesus é imutável. Lá em Malaquias 3:6, Deus diz: eu, o Senhor, Deus de Israel, não mudo. E Hebreus 13:8 diz a mesma coisa sobre Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós, criaturas, somos mutáveis. Nós mudamos o nosso corpo, nós mudamos a nossa idade, mudamos os nossos gostos, os nossos pensamentos. A mudança faz parte da criatura. A imutabilidade faz parte do Criador. Jesus é o mesmo hoje, ontem, hoje e para sempre, porque Ele é Deus, porque Ele é imutável. Jesus também tem santidade e justiça. Atos 3,14: vocês negaram publicamente o santo e o justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Jesus possui santidade e justiça. E a Bíblia também diz que Jesus é o Criador. João 1,3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, ao contrário dos testemunhas de Jeová e outros grupos religiosos que dizem que Jesus é uma criatura, a Bíblia nunca diz que Jesus é uma criatura. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus é o Criador. Pode passar. Nossa sétima linha de evidência: Jesus não apenas é chamado de Deus, Jesus não apenas tem os atributos de Deus, mas Jesus é adorado como Deus. Deus diz lá em Isaías que Ele é o único Deus e Ele não divide a sua glória com ninguém. Se Deus não divide a sua glória e a sua adoração, por que nós encontramos Jesus sendo adorado no Novo Testamento, a menos que Jesus também seja Deus? Então vamos ver alguns casos. Mateus 28:9. De repente, Jesus as encontrou, as mulheres, que tinham ido ao túmulo, e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Filipenses 2:10-11. O apóstolo Paulo diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que é interessante nesse texto de Filipenses 2:10-11 é que Paulo está citando um texto do Antigo Testamento. Paulo está citando Isaías 45:23, onde Deus diz: perante mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. O que Paulo faz? Ele pega um texto que no Antigo Testamento é aplicado ao Pai, a Jeová, e aplica a Jesus. O
que Paulo está dizendo é o Deus perante o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, é o Senhor Jesus. Hebreus 1:6. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz que todos os anjos de Deus o adoram. Irmãos, uma coisa importante. Quando o apóstolo João recebe a visão do Apocalipse, lá diz que João se curva perante o anjo para adorá-lo. E o que o anjo diz? Levanta-te, porque eu sou o conservo teu dos teus irmãos. Adora a Deus. Apocalipse 19:10. Então, anjos são criaturas que não recebem adoração. E anjos não apenas não recebem adoração, mas Deus manda os anjos adorarem Jesus. Que todos os anjos de Deus o adorem. Então, se os anjos não recebem adoração, e se os anjos adoram Jesus, como, por exemplo, os antitrinitarianos, os testemunhas de Jeová, dizem que Jesus era um dos anjos criados por Deus antes de vir ao mundo. Então, os testemunhas de Jeová ensinam, por exemplo, que Jesus é do arcanjo Miguel, que se encarnou na pessoa de Jesus. Mas por que Jesus receberia adoração se a Bíblia diz que os anjos não aceitam adoração e Jesus foi adorado? Tá? João 5:23, que Jesus está falando. Que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Irmãos, esse texto é muito forte, porque Jesus está dizendo o seguinte, que todos honrem o Filho, ou seja, todos honrem a Jesus, como honram o Pai. O que quer dizer como? Da mesma forma, igual, na mesma proporção. Então, se Jesus é uma criatura, ou se Jesus é um Deus de alguma forma inferior a Deus o Pai, por que eu vou adorar Jesus, ou vou honrar Jesus, como ou da mesma forma que eu honro o Pai? Isso indica que Jesus e o Pai são iguais. Se Jesus fosse de alguma forma inferior ao Pai, o Filho não deveria ser honrado com a mesma honra e glória que o Pai merece, que Jesus disse que ele também deve receber. E mais um texto, então, para a gente encerrar esse argumento, Apocalipse 5:11-13, um texto de adoração ao Cordeiro. Olhei e eu vi a voz de muitos anjos, milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu vi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, que diziam ao que está sentado no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Jesus, ele é digno daquilo que Deus é digno. A honra, o louvor, a glória, a honra para todo o sempre. Irmãos, tem um pesquisador que morreu recentemente, o professor Larry Hurtado. Ele é professor de História da Igreja lá nos Estados Unidos. E ele fez uma das maiores pesquisas históricas sobre a adoração a Jesus no cristianismo primitivo. Ele escreveu um livro intitulado Senhor Jesus Cristo, Devoção a Jesus no cristianismo primitivo. Uma pesquisa de cerca de 1000 páginas de evidências históricas, arqueológicas, textuais. E ele diz o seguinte: a crença de que Jesus é divino é uma característica da devoção cristã desde os primeiros estágios observáveis. Embora o termo Deus seja aplicado a Jesus apenas algumas vezes no Novo Testamento, de outras maneiras muito eloquentes, os cristãos do primeiro século trataram Jesus como compartilhando os atributos de Deus e como digno do tipo de reverência que de outra forma seria reservado apenas a Deus. Ele continua: as origens da devoção a Jesus como Deus estão nos símbolos judaico-cristãos dos primeiros séculos, dos primeiros anos. Apenas um pensamento autoilusório continua a atribuir a reverência a Jesus como divino, a influência da religião pagã e ao influxo de gentios convertidos,
caracterizando como desenvolvimento tardio e incremental. O que o professor Hurtado está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: a adoração a Jesus como Deus não é algo tardio na história do cristianismo, não é algo que só começa quando os gentios vêm para a igreja, não é algo que começa por influência pagã, mas existe desde os primeiros círculos judaico-cristãos. Ou seja, os primeiros judeus que se converteram a Cristo entenderam de alguma forma que aquele Cristo, que era o Messias, era também o Deus a quem eles estavam adorando. Deixa eu passar. Uma evidência arqueológica disso foi encontrada em 2017. Então eu trouxe aqui uma notícia do Kehillah News, um site de notícias de Israel, onde foi encontrado em Israel um mosaico, uma inscrição, que dizia o seguinte: a Capitals, que é um nome feminino, que ama a Deus, ofereceu a mesa como memorial ao Deus Jesus Cristo. Então, o que essa inscrição está falando? Esse mosaico ele pertencia a algum ambiente de culto, algum ambiente onde os primeiros cristãos faziam as suas reuniões, e nas primeiras congregações cristãs havia uma mesa que era a mesa da comunhão, a mesa que eles celebravam a ceia do Senhor. E foi encontrado então um mosaico da irmã, que era membro da igreja, que ofertou aquela mesa para a igreja. E ela deixou uma inscrição dizendo que aquela mesa era uma oferta do amor dela a Deus como um memorial ao Deus Jesus Cristo. Vejam, não é algo que foi encontrado em Roma, não é algo do tempo de Constantino, mas é algo em Israel, dos círculos judaico-cristãos antigos, adorando e reconhecendo Jesus como o Deus a quem eles adoravam. Nossa oitava evidência: o Espírito Santo é distinto do Pai e de Jesus e apresenta características pessoais. Isso é importante por causa dos antitrinitários que dizem que o Espírito Santo é um vento, é um poder, é uma força, é uma energia. Mas segundo a Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Porque ele possui as qualidades de uma pessoa. Eu não vou ler todos os textos, depois eu vou deixar a apresentação para os irmãos procurarem. Pode passar por página. O Espírito Santo, segundo a Bíblia, ele fala, ele pensa, ele ensina, ele convence, ele conforta, ele testemunha, ele testifica, ele guia, ele ouve, ele anuncia, ele dirige, ele escolhe, ele envia, ele intercede, ele pode ser blasfemado e ele pode ser entristecido. Irmãos, seria possível uma força, um poder, uma energia fazer todas essas ações que são características de um ser pessoal, de um ser que possui personalidade, intelecto, vontade? Uma coisa importante, vamos pegar só os últimos dois pontos. Primeiro, o Espírito Santo pode ser blasfemado. Jesus diz o seguinte: a blasfêmia contra o Filho, contra Jesus, será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no porvir. Quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo Jesus, é réu de pecado eterno. A blasfêmia contra o Espírito Santo seria um pecado tão grave, a ponto de ser mais grave do que a blasfêmia contra Jesus, se o Espírito Santo fosse uma mera energia, ou se o Espírito Santo fosse de alguma forma inferior ou menos Deus do que Jesus. Veja o que Jesus está dizendo: a blasfêmia contra Jesus pode ser perdoada, mas a contra o Espírito Santo não. Isso mostra que o Espírito Santo não é inferior a Jesus. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado mais grave ainda do que o pecado contra Jesus. E não porque o Espírito Santo também quer dizer que o Espírito Santo é superior a Jesus. Não, não é isso. É porque o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu fecho o meu coração à obra do Espírito Santo em mim, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É eu endurecer o meu coração contra a ação do Espírito Santo
não tem perdão, porque eu estou recusando o arrependimento e a salvação que ele está oferecendo. Volta um pouquinho. E o Espírito Santo também pode ser entristecido. Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo com quem vocês foram selados. Seria possível eu deixar essa energia elétrica triste? Essa luz não está iluminando muito hoje, vai ficar triste com o que eu falei agora. Não, a energia não pode ser entristecida. Apenas seres pessoais têm sentimentos. Se o Espírito Santo tem sentimentos, isso quer dizer que ele é uma pessoa. Então ele possui personalidade. Mas será que ele possui divindade? Pode passar? Esse é o nosso nono ponto. O Espírito Santo não apenas possui personalidade, como o Espírito Santo possui também divindade. Em João 14, versos 16 e 17, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Irmãos, no grego, nós temos duas palavras que podem ser traduzidas como outro. Nós temos a palavra alós e nós temos a palavra heteros. Qual é a diferença? Alós significa outro igual. Heteros significa outro de outro tipo. Então, por exemplo, o que é uma pessoa heterossexual? É alguém que gosta de uma pessoa de outro gênero, diferente de você. Quando Jesus diz que ele vai rogar ao Pai, para o Pai enviar outro Consolador, outro Confortador, Jesus usa a palavra alós, dizendo o seguinte: o Confortador, ele é outro, mas ele é outro do mesmo tipo que eu. Ou seja, o Confortador que vai vir ficar no meu lugar, ele tem os mesmos, ele é um outro ser, mas ele é um outro igual a mim. Se Jesus é um ser pessoal, o Espírito Santo também. Se Jesus é divino, o Espírito Santo também é um ser divino. Atos 5, 3 a 4. Aqui Pedro condena Ananias e Safira, que haviam vendido uma propriedade, trouxeram o valor da oferta para a igreja, falaram que estavam ofertando tudo, nós tínhamos metido uma parte da quantia no bolso, e agora Pedro está condenando eles. Pedro diz: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? E no verso seguinte ele diz: você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. O que Pedro está dizendo? Mentir ao Espírito Santo é equivalente a mentir a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Pode passar? Isaías 6, 8 a 9. Ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. No Novo Testamento, Paulo ele vai repetir esse texto. Pode passar? Mas veja o que Paulo vai dizer. Atos 28, 25 a 26. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio de Isaías. Então ele vai citar aí o mesmo texto de Isaías 6, 8 a 9. Então Isaías diz que Deus falou com ele. O apóstolo Paulo cita o mesmo texto de Isaías, mas diz que quem falou com Isaías foi o Espírito Santo. Bem que o Espírito Santo falou com Isaías. Ou seja, o Deus que falou com Isaías é também o Deus que no Novo Testamento é chamado de Espírito Santo. Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha aliança no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Quando Hebreus 10, 15 a 16 vai repetir o mesmo texto de Jeremias, veja o que o autor de Hebreus diz: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Ele diz: farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que o autor de Hebreus está nos dizendo? Que o Deus que falou com Jeremias dizendo: eu vou fazer uma nova aliança com vocês, é o Espírito Santo.
o Espírito Santo nos testifica e ele diz. Ou seja, o Novo Testamento ele pega textos que no Antigo Testamento são aplicados a Deus e aplica ao Espírito Santo. E o Espírito Santo também possui atributos da divindade. Então, Hebreus 9,14 nos diz que o Espírito Santo é eterno. Diz que foi pelo Espírito eterno que Cristo a si mesmo se ofereceu. Ou seja, o Espírito Santo possui eternidade. Diz que o Espírito Santo possui poder. Então, Paulo diz que ele pregou o Evangelho pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. O Espírito Santo é um ser com poder. Salmo 139:7. Para onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, o salmista diz que não há lugar na criação em que eu possa fugir da presença do Espírito Santo, que mostra que o Espírito Santo também é onipresente. Onisciência. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Em outras palavras, ninguém conhece a mente de Deus, a não ser o Espírito Santo. É preciso ser Deus para entender Deus. E diz que o Espírito Santo sonda as coisas mais profundas de Deus, porque Ele próprio é também Deus. Santidade. O Espírito Santo, da mesma forma que o Pai Jesus, é santo. Então, Lucas 12:12, o Espírito Santo lhes ensinará o que deve dizer. E o Espírito Santo também é o Criador. João 33:4, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Nossa 10ª evidência são as passagens triádicas. O que são as passagens triádicas? São textos do Novo Testamento que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Mateus 28:19, Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Curioso, Jesus não disse batizem nos nomes do Pai, Filho e Espírito Santo. No nome, singular. Dentro de um único nome existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Romanos 15:30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então fala do Senhor Jesus, do Espírito Santo e de Deus Pai. O final de 2 Coríntios 13, verso 14 ao verso 13, dependendo da versão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Romanos 8:16-17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mais uma vez, o Espírito, Deus e Cristo. Efésios 2:18, por meio de Jesus Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Jesus, o Pai e o Espírito. Judas 1:20-21. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o Espírito Santo, Deus e Jesus. 1 Pedro 1:2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus o Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus o Pai, Espírito Santo, Jesus. Então eu coloquei o seguinte: não seria coerente os escritores bíblicos mencionarem duas pessoas e uma energia ou uma força no mesmo contexto? Se o Pai e o Filho são seres pessoais, o Espírito Santo também é um ser pessoal. E se o Pai e o Filho são seres divinos, o Espírito Santo também é um ser divino. Então, o Espírito Santo ele sempre aparece de forma coordenada com o Pai e o Espírito Santo. Bom, então esta é a evidência bíblica. Será que os primeiros cristãos realmente acreditavam na Trindade? Então eu peguei aqui um texto do site das Testemunhas de Jeová,
onde eles dizem que a crença em Deus como uma trindade é um mito. Então eles dizem, a doutrina da trindade é uma invenção do fim do quarto século. Então eles dizem que nos primeiros 300 anos de cristianismo não se acreditava em trindade. Então Constantino, que era um imperador romano, pagão, se converte, ou se pseudo-converte, não sabe se ele se converteu de verdade ou não. E foi Constantino, esse imperador pagão, que teria trazido a trindade para dentro da igreja. Será isso verdade? Então eu trouxe aqui alguns textos para a gente ver o que os primeiros cristãos acreditavam. Então, Inácio de Antioquia viveu entre os anos 67 e 110. Sejam submissos ao bispo e também uns aos outros, assim como Jesus Cristo se submeteu na carne ao Pai. E os apóstolos se submeteram a Cristo, ao Pai e ao Espírito, a fim de que haja união, tanto física como espiritual. Então vejam que Inácio fala de Cristo, do Pai e do Espírito Santo, a quem os apóstolos eram submissos. Justino Mártir viveu do ano 100 ao ano 165. A ele, o Deus verdadeiro, ao Filho que dele veio e nos ensinou tudo isso, e ao Espírito profético, nós cultuamos e adoramos, honrando-os com razão e verdade e ensinando generosamente a quem deseja saber a mesma coisa que nós aprendemos. O que Justino está dizendo? Nós cristãos adoramos e cultuamos a Deus o Pai, o Filho e o Espírito profético, que é o Espírito Santo. Tassiano o Sírio viveu também de 100 a 165. Nós não estamos, ó gregos, bancando o tolo, nem falando tolices, quando dizemos que Deus nasceu na forma humana. Então, para Tassiano, o Jesus, que nasceu da Virgem Maria, era Deus nascido na forma humana. Irineu de Lyon, que viveu de 130 a 202, que antes que houvesse a criação, o Verbo, isto é, o Filho, sempre estivesse com o Pai, demonstrando-lo amplamente, como também estava a sabedoria, que outro não é, senão o Espírito. Ou seja, Irineu está dizendo, desde sempre, Deus está junto com Cristo e com o Espírito Santo. Em outro texto, então, ele diz, desde sempre, de fato, ele, Deus o Pai, tem junto de si o Verbo e a sabedoria, o Filho e o Espírito. É por meio deles e neles que fez todas as coisas, soberanamente e com toda a liberdade. E é a eles que se dirige quando diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, para Irineu, o Deus que criou o homem à sua imagem era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outra citação de Irineu, a igreja tem a sua fé em um só Deus, o Pai, onipotente, Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo quanto neles existe. Em um só Cristo Jesus, o Filho de Deus que se encarnou, e no Espírito Santo que proclamou, mediante os profetas, as dispensações de Deus. Então a igreja tem a fé em Deus o Pai, em Jesus e no Espírito Santo. E o outro texto dele, Cristo Jesus é o nosso Senhor e Deus e Salvador e Rei. Atenágoras de Atenas viveu de 133 a 190. Os cristãos reconhecem a Deus e o seu Logos, seu Verbo. Eles também reconhecem o tipo de unidade que o Filho tem com o Pai e que tipo de comunhão o Pai tem com o Filho. Ademais, eles sabem o que é o Espírito e que a unidade é formada destes três: o Espírito, o Filho e o Pai. Tertuliano, 155 a 220. Estes três são uma essência, não uma pessoa. Então aqui Tertuliano está condenando o modalismo, ou sabeianismo. Como é dito, eu e meu Pai somos um, em respeito à substância e não à singularidade de número. Ou seja, existe um só Deus com uma essência divina, mas dentro dessa essência divina existe diferença numérica. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Tertuliano está falando isso muito antes de Constantino. Somente Deus é sem pecado. O único homem sem pecado é Cristo, pois Cristo é também Deus. Hipólito, 170 a 235. A terra é movida por estes três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Qualquer um que omitir um destes três falha em glorificar o Pai de um modo perfeito, pois é através desta triunidade que o Pai é glorificado. O homem, portanto, embora não queira, vê-se obrigado a reconhecer Deus o Pai onipotente, Cristo Jesus, o Filho de Deus, que sendo Deus, se fez homem, e a ele o Pai sujeitou todas as coisas, excetuando-se o próprio Pai, e o Espírito Santo, e que estes, portanto, são três. Origem, 185 a 254. Não existe nada que não foi feito, ou seja, tudo foi criado, a não ser a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora Jesus fosse Deus, assumiu a carne, e tendo se tornado homem, permaneceu como era, Deus. O que Orígenes está dizendo? Jesus, embora fosse Deus, ele assumiu a natureza humana, mas não deixou de ser Deus. Que é algo que o Concílio de Calcedônia vai dizer depois lá no quinto século, que nós já estudamos também. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Jesus não deixou de ser Deus quando também se tornou homem. Irmãos, então essas são apenas uma pequena fatia do que a igreja primitiva nos diz sobre a Trindade. Então eu peguei alguns dos escritos mais importantes do primeiro, segundo e terceiro século, mostrando que a Trindade não é uma criação de Constantino ou uma invenção da Igreja Católica. É uma doutrina bíblica e uma doutrina que a Igreja primitiva aceita desde os seus primeiros tempos. Então, aqui eu vou responder brevemente algumas das principais objeções que se fazem contra a Trindade. Depois, se os irmãos tiverem mais perguntas, então a gente vai abrir o espaço. Uma das objeções mais comuns: a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Vocês sabiam que a palavra Bíblia também não aparece na Bíblia? Deus é autoexistente. Deus possui existência por si próprio. A palavra autoexistente ou autoexistência também não está na Bíblia. Deus possui onisciência. Deus sabe todas as coisas. A palavra onisciência também não está na Bíblia. Pode passar? Mais importante, irmãos, não é a palavra Trindade ou Triunidade aparecer na Bíblia. É a questão se a doutrina que a Trindade, a palavra Trindade procura explicar está na Bíblia. E nós cristãos batistas do sétimo dia entendemos que sim. Não há nenhum problema usarmos a palavra Trindade, mesmo ela não estando na Bíblia, porque nós entendemos que, embora a palavra não esteja, a doutrina está. Segunda objeção: a Trindade não pode ser explicada pelo uso da razão. Os testemunhas de Jeová argumentam muito isso. Como é que vocês explicam então que Deus é três e Deus é um? Irmãos, é muita pretensão do ser humano querer explicar tudo sobre Deus. Deus não é um peixinho de laboratório que a gente pode ir lá dissecar e abrir, enfim, entender 100%. Não, Deus é o Criador. Eu dei aquele exemplo aqui. Como é que nós explicamos o fato de Deus ser eterno? Um ser que não tem começo e não tem fim. Então é algo que também não é explicado pela lógica, que não é entendido pela razão, mas que está na Bíblia. Então eu coloquei ali: Deus está acima da razão, mas não é contrário à razão. Terceira objeção: Jesus disse lá em João 14, 28, o Pai é maior do que eu. Então, ou Jesus é uma criatura, eles argumentam, ou Jesus é um Deus inferior ao Pai. Irmãos, como é que nós entendemos esse texto? Outros textos também, por exemplo, quando Jesus diz que ele não sabe o dia da sua segunda vinda. Ou quando Jesus diz que ele tinha sede, que ele tinha fome, que ele tinha cansaço. Deus não cansa, Deus não dorme, Deus não tem fome. É por isso que nós precisamos entender que, além de Jesus ser Deus, Jesus tinha também uma natureza humana finita, limitada. Pode passar? Como o texto de Filipenses 2, 7 a 8 diz, Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, por que Jesus disse que o Pai era maior do que ele? Porque naquele momento em que Jesus estava fazendo esse discurso da segunda vinda aos discípulos, Jesus estava falando como um servo humilhado,
como um Deus que se humilha e toma a natureza humana. Na sua natureza humana, servo, na verdade, servo é uma tradução errada, a tradução correta é escravo. Jesus se tornou um escravo, a pior forma de serviço humano. Nessa forma humana, humilhada, sim, Jesus era inferior ao Pai e ao Espírito Santo. Um outro argumento que alguns antitrinitarianos usam é o seguinte: quando Jesus diz, vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, algumas pessoas que se opõem à Trindade dizem que esse texto é um texto falsificado, que ele não está nos textos originais. Pode passar? Isso é mentira. Nós temos 1.400 manuscritos antigos do Evangelho de Mateus, e em todos eles o verso 19 está lá: batizem em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Além disso, esse texto é citado por outras obras cristãs antigas, pelo Didaquê, que foi escrito entre 60 e 90 depois de Cristo, Justino Mártir, Tertuliano e Eusébio. Então não temos nenhuma dúvida quanto à autenticidade desse texto. Outro argumento: o texto de 1 João 5,7 não consta nos originais. O texto é: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E aqui os antitrinitarianos estão certos. Esse versículo não consta nos mais antigos e atuais manuscritos que nós temos. É uma adição de manuscritos que aparecem mais tardiamente. É por isso que em algumas versões, como a NVI, esse verso não está na Bíblia, e em outras versões, como a Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que eu uso, esse versículo aparece entre colchetes. E se vocês procurarem na Bíblia Almeida, aqui nas primeiras páginas, tem uma explicação dizendo que versículos que aparecem entre colchetes são versículos um tanto duvidosos, eles não aparecem nos melhores e mais antigos manuscritos. Pode passar. Isso é um problema? Não, porque a doutrina da Trindade, como nenhuma outra doutrina, jamais deveria ser construída em um único versículo. Veja, eu estou falando mais de uma hora sobre a Trindade e nem precisei citar esse versículo. Então, embora ele seja um versículo questionável, os irmãos podem ver aí, talvez na Bíblia de alguns esse versículo não apareça, talvez em algumas outras esteja em colchete, mas então ele não é um texto adequado para a gente defender a doutrina da Trindade. Mas, como eu disse, jamais a Trindade se apoia em nenhum único versículo. Passar? E uma sexta objeção contra a Trindade foi copiada do paganismo. Então, os antitrinitarianos dizem o seguinte, que a doutrina da Trindade foi copiada de religiões pagãs, porque em religiões pagãs nós temos várias tríades de deuses, ou seja, conjuntos de três deuses. Por exemplo, no Antigo Egito, nós tínhamos a tríade Osíris, Horus e Ísis, o Deus Pai, a deusa Mãe e o Deus Filho. Então, os antitrinitarianos dizem que a doutrina da Trindade vem do paganismo, dessas tríades ou conjuntos de três deuses. Por que isso não é verdade? Vou passar. Primeiro, existem muitas diferenças entre essas tríades e a doutrina da Trindade. Em geral, essas tríades eram feitas de um Deus que era um pai, de uma deusa, que era uma mãe, uma esposa, e de um Deus Filho que nascia da união sexual do Deus Pai e da deusa Mãe. A Trindade não tem nada a ver com isso. A Trindade não são três deuses separados, não é um pai, uma mãe e um filho, que é gerado, que nasce de uma relação sexual, mas é de um único Deus em que existem três pessoas que existem desde a eternidade. Então existe muita diferença entre as tríades e a doutrina da Trindade. Além disso, os primeiros cristãos eram muito resistentes às inovações pagãs. Os primeiros cristãos preferiam morrer lá no Coliseu, serem queimados e jogados às feras, do que aceitar alguma coisa vinda do paganismo. E como nós já vimos, os primeiros cristãos, desde a primeira geração, já tinham uma concepção, de certa forma, trinitária sobre Deus. Então, eu trouxe uma citação de um teólogo, Robert Bowman Jr., e ele diz o seguinte:
Embora seja verdade que os povos pagãos do mundo antigo adorassem tríades de deuses, essas tríades eram sempre 3 deuses separados e não um só Deus, como no cristianismo. Além disso, sempre eram, ou quase sempre, meramente os 3 deuses no ponto mais alto da hierarquia de muitos deuses adorados nas religiões politeístas. O que ele está dizendo? Esses 3 deuses eram apenas 3 deuses num conjunto onde se adoravam muitos deuses. Não eram um único Deus, era um Deus Pai, uma deusa Mãe, um Deus Filho, e portanto não tem relação com a doutrina cristã da Trindade. Não é possível comprovar nenhuma influência pagã sobre o desenvolvimento cristão da doutrina da Trindade. Irmãos, para encerrar agora o espaço dos irmãos, o texto de Isaías